Hollywood está cheio de estrelas, mas apenas algumas alcançaram um nível de riqueza e sucesso que as coloca em um patamar diferente. Você vai descobrir quem são as celebridades que acumularam fortunas que desafiam a imaginação e como chegaram ao topo em um mundo de competição feroz. De mansões invejáveis em lugares paradisíacos a decisões empresariais que multiplicaram seus ganhos. Cada história é repleta de luxo, reviravoltas inesperadas e, em alguns casos, segredos que poucos conhecem. Número 1. Nos comércios de Sean Connery. Originário da Escócia, ele deixou uma marca profunda no cinema, tanto em seu país quanto no mundo todo. Nasceu em Edimburgo em 25 de agosto de 1930, em uma família da classe trabalhadora. Sua história de ascensão ao estrelato é inspiradora. Ele passou de trabalhos modestos, como polidor de caixões, operário da construção civil e salva-vidas, para se tornar um dos atores mais influentes de Hollywood. Sua vida mudou quando decidiu se alistar na Marinha Real Britânica, embora tenha precisado deixá-la por questões de saúde. Depois disso, descobriu o fisiculturismo e começou a competir, o que lhe proporcionou as primeiras oportunidades no mundo do entretenimento como modelo para artistas. Foi esse interesse pelo fitness que o levou a participar do concurso Mister Universo, onde, embora não tenha vencido, conseguiu chamar a atenção de alguns agentes da indústria. Connery começou sua carreira no teatro e na televisão britânica, participando de papéis menores, até que em 1962 surgiu a oportunidade de sua vida de interpretar o icônico agente secreto James Bond. Ele foi escolhido para dar vida ao agente 007 na adaptação de O Satânico Doutor No, de Ian Fleming. Esse papel, que muitos consideram seu maior legado, não só lhe deu fama imediata, como também estabeleceu James Bond como um fenômeno mundial no cinema. Com seu porte elegante, carisma e atitude durona, Connery personificou o agente secreto em 7 filmes entre 1962 e 1983, consolidando Bond como um personagem inesquecível. A série Bond não foi a única contribuição de Connery para o cinema. Ele soube diversificar seus papéis e não se deixou rotular. Em 1987, ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação em Os Intocáveis, onde interpretou um policial irlandês em busca de justiça. Esse papel lhe rendeu o reconhecimento da crítica e consolidou sua reputação como um ator versátil e talentoso. Outro de seus papéis memoráveis foi em Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, onde interpretou o pai do protagonista, Indiana Jones, vivido por Harrison Ford. Connery trouxe uma mistura de humor e sabedoria que adicionou uma nova dimensão à franquia e foi recebido com entusiasmo tanto pela crítica quanto pelos fãs. Em 1990, Connery se juntou a Alec Baldwin no sucesso de bilheteria caçada ao Outubro Vermelho, interpretando um capitão de submarino soviético durante a Guerra Fria. Essa atuação consolidou sua habilidade de dominar o cinema de ação e aventura, sem perder a seriedade e credibilidade que o caracterizavam. Número 2. Bill Cosby. Ele foi uma figura que chegou a simbolizar a comédia e o entretenimento na televisão durante décadas. Nasceu em 12 de julho de 1937 na Filadélfia, Pensilvânia, em uma família de classe trabalhadora. Desde pequeno, Cosby demonstrou habilidades naturais para fazer os outros rirem e uma grande capacidade de observar o cotidiano, elementos que mais tarde definiriam seu estilo de comédia. Sua vida, marcada por experiências tanto positivas quanto controversas, tornou-se uma narrativa de conquistas e complicações. Cosby começou a trabalhar como comediante de stand-up em pequenos clubes durante os anos 60, e aos poucos foi ganhando popularidade graças ao seu humor observacional e à sua habilidade de contar histórias comuns de uma maneira que ressoava com o público.
Seu estilo era refrescante e distante de qualquer tipo de linguagem forte, focando em relatos de situações familiares e do dia a dia. Essa abordagem o transformou em um pioneiro na comédia americana e logo ele se destacou em programas de televisão como The Tonight Show, o que impulsionou sua carreira a um nível nacional. No entanto, foi em 1984 que Cosby atingiu o auge de sua carreira com a criação de The Cosby Show. Nessa série, Cosby interpretou Cliff Stable, um médico e pai de família que tentava equilibrar sua vida profissional com as travessuras dos filhos em casa. O programa foi um sucesso imediato e ficou no ar por 8 temporadas, alcançando um impacto cultural enorme e rendendo a ele o título de Pai da América. The Cosby Show foi revolucionário em sua época, pois retratava uma família afro-americana de classe média alta, oferecendo uma imagem positiva e diferente na televisão americana. A série inspirou milhões de pessoas e ajudou a mudar a percepção da televisão familiar, tornando Cosby uma figura profundamente respeitada. O sucesso de Cosby na televisão também permitiu que ele se tornasse um empresário astuto. Ele aproveitou sua popularidade para lançar uma série de produtos e programas derivados, além de se consolidar como um dos atores mais bem pagos da época. Seu patrimônio cresceu exponencialmente e chegou a 400 milhões de dólares, sendo em sua maioria gerado a partir dos lucros de The Cosby Show e dos direitos de transmissão da série. Além disso, sua habilidade para investimentos o levou a formar uma carteira imobiliária significativa, avaliada em aproximadamente 100 milhões de dólares, com propriedades em locais exclusivos como a Pensilvânia e Beverly Hills. Apesar dessas conquistas, a vida de Cosby tomou um rumo inesperado e complexo. A partir de 2014, diversas acusações vieram à tona contra ele, o que resultou em processos legais prolongados que afetaram sua imagem pública e, por fim, sua carreira. Embora os detalhes e a extensão dessas acusações sejam temas delicados, os fatos levaram ao fim da carreira de Cosby e a uma reavaliação de seu legado na indústria do entretenimento. As conquistas de The Cosby Show e sua contribuição para a cultura televisiva americana foram reconsideradas à luz desses acontecimentos, e as redes de televisão retiraram a série de sua programação, enquanto muitas de suas colaborações e acordos comerciais foram encerrados. Número 3. Clint Eastwood e o Velho Oeste. Nascido em 31 de maio de 1930 em São Francisco, Califórnia, ele é uma das figuras mais icônicas e multifacetadas de Hollywood. Ao longo de sua carreira, foi ator, diretor, produtor e até prefeito. Eastwood conquistou o status de lenda na indústria do cinema, especialmente no gênero faroeste e nos filmes de ação. Seu estilo único e sua presença em cena o transformaram em um ícone da masculinidade na cultura popular, e sua influência continua sendo sentida no cinema atual. O primeiro grande sucesso de Eastwood veio na década de 1960 com sua participação na série de televisão Ravid, que lhe deu reconhecimento inicial nos Estados Unidos. No entanto, sua fama internacional se consolidou quando ele protagonizou a trilogia de spaghetti western dirigida pelo cineasta italiano Sergio Leone. Nesses filmes, Eastwood interpretou o Homem Sem Nome, um personagem misterioso e solitário que viaja pelo deserto com um poncho e um olhar imperturbável. Essa trilogia, composta por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e 3 homens em conflito, não só catapultou Eastwood ao estrelato, como também redefiniu o gênero western, dando a ele uma abordagem mais crua e realista. Além do seu sucesso no western, Eastwood é conhecido por interpretar o durão detetive Harry, o Sujo, na série de filmes de mesmo nome. Esse personagem, também conhecido como Harry Callahan, é um policial de São Francisco que não hesita em usar métodos pouco ortodoxos para capturar criminosos. Com frases memoráveis como "Você se sente com sorte?",
Eastwood criou um personagem que teve grande impacto no público numa época em que o crime e a violência urbana eram temas quentes nos Estados Unidos. Harry Callahan representava a figura do homem de ação disposto a desafiar as regras para impor a justiça, uma característica que marcou Eastwood como um ícone da cultura popular e do cinema de ação. Além das telas, Clint Eastwood também se destacou como diretor, desenvolvendo uma carreira prolífica que resultou em filmes aclamados pela crítica e premiados internacionalmente. Sua estreia na direção aconteceu com o filme Hell in the Night, em 1971, e desde então ele dirigiu mais de 30 filmes, abordando temas diversos, da guerra ao boxe e direitos civis. Entre seus filmes mais destacados como diretor estão Os Imperdoáveis, Menina de Ouro e Gran Torino. Seu estilo de direção é sóbrio e contido, privilegiando histórias humanas e realistas. Os Imperdoáveis, em particular, é considerado uma obra-prima do gênero faroeste, com a qual Eastwood desafiou os estereótipos tradicionais e apresentou uma abordagem mais profunda e melancólica do Velho Oeste. Eastwood não se limitou apenas ao cinema e à televisão, ele também se aventurou na política. Em 1986, foi eleito prefeito de Carmel-by-the-Sea, uma pequena cidade na Califórnia. Durante seu mandato, Eastwood promoveu políticas que apoiavam o desenvolvimento local e a preservação do meio ambiente. Como prefeito, ele ficou conhecido por sua abordagem pragmática e direta, o que refletia seu estilo pessoal. Essa incursão na política, embora breve, destacou seu compromisso com a comunidade e seu desejo de contribuir para o bem-estar dela. Número 4. E a vida excêntrica de Johnny Depp. Um dos atores mais versáteis e únicos de Hollywood, nasceu em 9 de junho de 1963 em Owensboro, Kentucky. Sua carreira no mundo do entretenimento começou na música, quando tocava guitarra em uma banda de rock. A música foi sua primeira paixão e o jovem Depp sonhava em se tornar uma estrela do rock. No entanto, a vida tinha outros planos para ele e, através de uma série de coincidências, acabou entrando para o cinema, onde encontrou sua verdadeira vocação. A estreia de Depp no cinema aconteceu em 1984 com o filme de terror A Hora do Pesadelo, o qual interpretou Glenn, um adolescente que enfrenta Freddy Krueger em uma cena icônica. Embora seu papel tenha sido secundário, esse trabalho lhe abriu portas para novas oportunidades na indústria. No entanto, foi sua participação na série de televisão Anjos da Lei que o catapultou para a fama em 1987. Interpretando o policial disfarçado Tom Hanson, Depp rapidamente se tornou um ídolo juvenil. Mas o estrelato na televisão não era o que ele buscava. Apesar da popularidade da série, Depp decidiu focar no cinema e começou a escolher papéis que lhe permitissem explorar seu lado criativo e expressivo. Durante os anos 90, Depp colaborou de perto com o diretor Tim Burton, um cineasta com uma visão artística que combinava perfeitamente com a abordagem incomum de Depp à atuação. Juntos, criaram alguns dos personagens mais memoráveis do cinema, incluindo o sombrio, mais adorável, Edward Mãos de Tesoura e o excêntrico Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Esses personagens, marcados pelo estilo visual sombrio e surrealista de Burton e pela habilidade interpretativa de Depp, definiram uma era de cinema única e original que os fãs de ambos continuam admirando. Um dos papéis que redefiniram sua carreira foi o de Jack Sparrow na franquia Piratas do Caribe. Quando Depp interpretou esse pirata peculiar pela primeira vez em 2003, poucos esperavam que o personagem teria tanto impacto na cultura popular. Inspirado em parte pelo estilo do guitarrista Keith Richards, Depp deu a Jack Sparrow uma personalidade irreverente e extravagante, que lhe rendeu várias indicações e elogios por sua criatividade.
O sucesso dele na saga Piratas do Caribe transformou Depp em uma das estrelas mais lucrativas de Hollywood, com uma remuneração de 20 milhões de dólares por filme e uma bilheteria de bilhões de dólares ao redor do mundo. O sucesso de Depp não se limita à sua carreira no cinema. Com o tempo, o ator começou a investir em imóveis e acumulou uma impressionante coleção de propriedades. Uma de suas aquisições mais famosas é um pequeno vilarejo na França que ele comprou e restaurou ao longo dos anos. A propriedade inclui uma mansão, uma vinícola, várias cabanas e até um café. Depp também é dono de uma ilha particular nas Bahamas, para onde vai quando quer se desconectar da agitação de sua vida em Hollywood. Seu amor por propriedades exclusivas e remotas reflete sua personalidade única e seu desejo de manter certa distância dos holofotes. Número 5. Adam Sandler, comediante milionário. Nascido em 9 de setembro de 1966, no Brooklyn, Nova York, ele é uma das figuras mais reconhecidas e queridas da comédia em Hollywood. Sua carreira abrange desde o stand-up até o cinema, e seu sucesso, tanto nas telas quanto nos bastidores, o consolidou como um dos comediantes mais lucrativos e populares do entretenimento americano. Com um estilo único que mistura o absurdo e o familiar, Sandler soube conquistar o coração do público com seu humor descontraído e sua habilidade de contar histórias que, embora simples, sempre têm um toque de charme e diversão. Sandler começou sua carreira na comédia stand-up durante a adolescência e rapidamente mostrou seu talento em clubes de comédia locais. Sua grande oportunidade veio quando foi descoberto pelo comediante e roteirista Dennis Miller, que recomendou Sandler para o famoso programa de televisão Saturday Night Live. Em 1990, Sandler entrou para o elenco do SNL, onde rapidamente se destacou por seus personagens cômicos e suas músicas humorísticas, como The Chinooka Song. Seu sucesso no programa abriu as portas para uma carreira no cinema e logo ele deixou sua marca nas telonas com um estilo que levava seu humor característico a outro nível. Os primeiros filmes de Sandler, como Billy Madison e Happy Gilmore, estabeleceram o tom de suas comédias, caracterizadas por personagens excêntricos e situações hilárias. Esses filmes, que se tornaram sucessos cult, consolidaram sua popularidade entre os jovens e os fãs de comédia absurda. Com o tempo, Sandler expandiu seu repertório e estrelou filmes que foram grandes sucessos de bilheteria, como O Casamento do Meu Melhor Amigo, O Paizão e Como Se Fosse a Primeira Vez. A combinação de seu carisma e seu senso de humor permitiu que Sandler atraísse um público diverso e se estabelecesse como um dos comediantes mais bem-sucedidos de Hollywood. Ao longo de sua carreira, Sandler trabalhou com uma equipe de colaboradores recorrentes, incluindo amigos e colegas do SNL, o que resultou em um universo de comédias que compartilham um estilo e uma estética únicos. Por meio de sua produtora, Happy Madison Productions, Sandler produziu e estrelou muitos de seus filmes, o que lhe permitiu ter um controle criativo significativo sobre seus projetos e garantir a consistência de seu estilo em cada produção. Essa abordagem empresarial foi fundamental para o sucesso de Sandler, que conseguiu se manter relevante em uma indústria que está em constante mudança. Em termos de receita, Sandler acumulou uma fortuna considerável. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 420 milhões de dólares, e seus filmes já arrecadaram mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria no mundo todo. Uma das decisões mais estratégicas de sua carreira foi a assinatura de um contrato com a Netflix, no qual ele se comprometeu a produzir e protagonizar 4 filmes originais para a plataforma de streaming. Esse acordo, que lhe rendeu mais de 250 milhões de dólares, permitiu que Sandler alcançasse um público ainda maior e aproveitasse o crescimento do entretenimento online. Número 6. Kevin Hart e o sucesso conquistado com muito esforço. Nascido em 6 de julho de 1979, na Filadélfia, Pensilvânia, ele é um dos comediantes e atores mais destacados de sua geração. Sua história é inspiradora, marcada pela superação pessoal, trabalho duro e uma habilidade única de transformar experiências de vida em humor. Seu sucesso na comédia não é por acaso. É o resultado de anos de esforço e persistência em uma indústria onde alcançar o estrelato não é tarefa fácil.
Desde pequeno, Hart enfrentou vários desafios. Ele cresceu em um lar de classe trabalhadora e foi criado por sua mãe, que trabalhava como analista de sistemas na Universidade da Pensilvânia. Seu pai, que teve problemas com dependência por muitos anos, esteve ausente durante grande parte de sua infância. O relacionamento com seu pai foi complicado, mas Hart aprendeu a lidar com suas experiências difíceis através do humor. Essa habilidade de rir das adversidades foi fundamental para o desenvolvimento de seu estilo cômico único e marcante. Depois de se formar na escola secundária George Washington, Hart frequentou brevemente o Community College da Filadélfia, mas logo abandonou os estudos para perseguir seu sonho de se tornar comediante. Sua carreira na comédia começou no Clube Loft House, na Filadélfia, onde, sob o pseudônimo de Liu Kell, apresentou suas primeiras rotinas. No entanto, seu início não foi fácil. Hart foi vaiado várias vezes, e em uma ocasião, até jogaram comida nele vindo da plateia. Em vez de se desanimar, esses contratempos o motivaram a melhorar e aperfeiçoar seu estilo, desenvolvendo uma voz cômica que refletia suas próprias experiências e inseguranças. Com o tempo, Hart começou a ganhar popularidade na cena da comédia e a participar de concursos por todo o estado de Massachusetts. Foi nesse período que ele encontrou seu ritmo, afastando-se das imitações de outros comediantes para se concentrar em sua vida pessoal e em sua perspectiva humorística. Suas rotinas começaram a explorar temas como infância, família e relacionamentos de uma maneira nova e original, o que lhe permitiu se conectar com o público de uma forma única. O sucesso de Hart na comédia o levou a tentar a sorte no cinema e na televisão. A partir daí, sua carreira tomou um rumo ascendente e ele rapidamente começou a receber papéis em produções de Hollywood. Alguns de seus filmes mais bem-sucedidos incluem Um Espião e Meio, Jumanji, Bem-vindo à Selva e a série de filmes Think Like a Man. Hart se tornou uma presença constante na comédia de Hollywood, destacando-se por seu carisma e sua capacidade de fazer o público rir. Além disso, ele demonstrou sua versatilidade ao se adaptar a diferentes gêneros, desde comédias românticas até filmes de ação e aventura. Número 7. George Clooney. Ele nasceu em 6 de maio de 1961, em Lexington, Kentucky. É um dos atores mais carismáticos e respeitados de Hollywood. Sua carreira vai da televisão ao cinema e o consolidou não apenas como uma estrela de grande talento, mas também como um ativista comprometido com causas de direitos humanos e justiça social. Clooney soube equilibrar sua vida entre o entretenimento e o ativismo, tornando-se uma referência tanto dentro quanto fora da indústria cinematográfica. Clooney iniciou sua carreira no mundo da televisão, onde passou vários anos antes de conseguir seu papel de destaque como o Dr. Doug Royce na série Médica ER. A série foi um sucesso absoluto nos anos 90 e o personagem de Clooney, um médico carismático e compassivo, o transformou em um nome conhecido em todos os lares americanos. Durante 5 temporadas, Clooney interpretou Royce, conquistando o reconhecimento do público e da crítica, além de receber indicações a prêmios importantes como o Emmy e o Globo de Ouro. Apesar do sucesso de ER, Clooney decidiu se aventurar no cinema, onde buscou papéis variados que lhe permitissem expandir seu talento e se afastar do estigma de ser apenas um ator de televisão. No cinema, Clooney interpretou uma ampla variedade de personagens, desde ladrões até advogados e políticos, demonstrando sua habilidade de se adaptar a diferentes gêneros. Um de seus filmes mais populares é 11 Homens e um Segredo, onde ele interpreta Danny Ocean, um ladrão carismático que lidera um grupo de especialistas em um elaborado plano para roubar cassinos. Esse filme, junto com suas continuações, foi um grande sucesso de bilheteria e consolidou Clooney como uma figura de destaque no cinema comercial. Outros papéis notáveis de Clooney incluem Syriana, pelo qual ele ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante, e Boa Noite e Boa Sorte, um filme que ele também dirigiu e que lhe rendeu indicações ao Oscar como diretor e roteirista. Além do seu trabalho na frente das câmeras, Clooney desenvolveu uma carreira de sucesso como diretor e produtor. Sua habilidade para contar histórias humanas e reflexivas o tornou um cineasta respeitado, e seus filmes frequentemente abordam temas sociais e políticos. Em Boa Noite e Boa Sorte,
Clooney explorou a história do jornalista Edward R. Murrow e seu confronto com o senador McCarthy em um momento em que o jornalismo estava sob pressão política. Esse filme foi um projeto pessoal para Clooney e recebeu elogios da crítica pelo seu enfoque ousado e pelo estilo visual em preto e branco, que evocava a época dos anos 50. Com cada projeto, Clooney demonstrou que é um contador de histórias comprometido e que usa sua arte como plataforma para questionar e analisar temas atuais. Número 8. Tyler Perry, de ator a empresário. Tyler, nascido em 13 de setembro de 1969 em Nova Orleans, Louisiana, é um fenômeno único em Hollywood. Ele é conhecido não só pelo seu talento como ator e comediante, mas também pela sua capacidade de criar, escrever e dirigir seus próprios projetos. Perry criou um verdadeiro império na indústria do entretenimento e sua trajetória até o sucesso é marcada por uma determinação impressionante e uma visão empresarial que poucos conseguiram igualar. Perry não só alcançou sucesso financeiro, como também conquistou um nível de controle criativo sobre suas produções, algo raro em Hollywood. Desde o início, Perry demonstrou interesse pelo teatro e pelo entretenimento, mas seu caminho não foi fácil. Durante a juventude, ele enfrentou dificuldades financeiras e problemas familiares que o levaram a viver em situações complicadas. Em um momento de sua vida, Perry chegou até mesmo a experimentar a falta de moradia, mas nunca deixou de lutar por seus sonhos. Com uma determinação inabalável, ele decidiu focar em sua escrita e criar peças de teatro que abordassem temas familiares e sociais, especialmente relacionados à comunidade afro-americana. Esse enfoque permitiu que ele se conectasse profundamente com seu público e construísse uma base de fãs leais. O personagem Madea, uma senhora durona e sarcástica, foi o que impulsionou Perry à fama. Madea apareceu pela primeira vez na peça I Can Do Bad All By Myself e rapidamente se tornou o personagem mais querido de Perry. Com seu humor único e suas lições de vida, Madea representava as avós de muitas famílias e sua autenticidade ressoou no público. Perry interpretou Madea em inúmeras peças de teatro antes de levar o personagem para o cinema, o que consolidou Madea como um ícone da cultura popular e Perry como um pioneiro na representação de personagens afro-americanos no cinema comercial. Número 9. Tom Cruise e o sucesso nas bilheteiras. Tom nasceu em 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York. Ele é uma das estrelas de cinema mais icônicas e lucrativas de Hollywood. Conhecido por sua energia incansável e acrobacias impressionantes, Cruise construiu uma carreira de mais de 4 décadas na indústria do entretenimento, onde demonstrou ser um ator versátil e dedicado. Desde seus primeiros papéis nos anos 80 até se tornar um dos atores mais bem pagos do mundo, Cruise é uma das figuras mais influentes do cinema moderno. A carreira de Cruise decolou em 1983, quando ele estrelou a comédia Negócio Arriscado. No filme, o jovem Cruise interpretou Joel Goldstein, um estudante que toma decisões questionáveis enquanto seus pais estão fora de casa. A famosa cena em que Cruise dança de cueca ao som de Old Time Rockin' Roll se tornou um ícone cultural e ajudou a lançar sua carreira. Pouco depois, em 1986, veio o papel que definiria sua imagem de herói de ação, o de Pat Maverick Mitchell em Top Gun. O filme, que conta as aventuras de um piloto de caça, foi um sucesso estrondoso e consolidou Cruise como uma das estrelas mais promissoras de Hollywood. Cruise continuou com esse sucesso ao longo dos anos, estrelando uma grande variedade de filmes que foram sucessos de bilheteria. Entre seus filmes mais marcantes estão Rain Man, no qual interpretou o irmão de um homem com autismo, e Nascido em 4 de Julho, onde deu vida a um veterano de guerra que se torna ativista. Este último lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar e demonstrou sua habilidade para interpretar papéis complexos e emocionalmente intensos. Ao longo de sua carreira, Cruise mostrou uma versatilidade impressionante, sendo capaz de interpretar tanto heróis de ação quanto personagens dramáticos. Número 10. Jerry Seinfeld, nascido em 29 de abril de 1954 no Brooklyn, Nova York, é uma das figuras mais influentes da comédia e da televisão.
Conhecido principalmente pela série que leva seu sobrenome, Seinfeld, Jerry transformou a comédia observacional em um gênero próprio e seu olhar único sobre temas do cotidiano o consolidou como um ícone da cultura pop americana. Sua habilidade de fazer humor a partir das situações mais simples e seu estilo direto e sem rodeios permitiram que ele se conectasse com um público global e deixasse uma marca inesquecível no mundo do entretenimento. Seinfeld começou sua carreira no stand-up comedy na década de 1970, se apresentando em clubes de Nova York e aperfeiçoando sua habilidade de observar o cotidiano com um senso de humor peculiar. Ao contrário de outros comediantes de sua época, Seinfeld evitava temas polêmicos ou provocativos. Sua comédia se concentrava nas pequenas incômodos do dia a dia, como problemas de convivência, diferenças no comportamento humano e mal-entendidos sociais. Esse estilo, conhecido como comédia de observação, tornou-se sua marca registrada e foi fundamental para o desenvolvimento de sua carreira. O verdadeiro sucesso de Seinfeld chegou em 1989, quando ele se uniu ao roteirista e produtor Larry David para criar a série de televisão Seinfeld. A série, que estreou na emissora NBC, revolucionou o formato da comédia de situação ao focar em personagens que discutiam e refletiam sobre os aspectos triviais da vida. Frequentemente descrita como uma série sobre nada, Seinfeld explorava temas aparentemente sem importância, como etiqueta à mesa, gafes sociais e as peculiaridades da vida urbana. No entanto, foi justamente essa simplicidade que deu à série um caráter especial, e o programa rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Seinfeld ficou no ar durante 9 temporadas e foi uma das séries mais assistidas e queridas de sua época. A química entre os personagens, interpretados por Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander e Michael Richards, junto com a direção humorística de Seinfeld e Larry David, alcançou um sucesso sem precedentes na televisão. O episódio final da série, exibido em 1998, atraiu mais de 76 milhões de espectadores, consolidando Seinfeld como um dos programas mais bem-sucedidos de todos os tempos e garantindo um lugar para Jerry Seinfeld na história da televisão.